Oi, esse é um vídeo aqui do nosso canal em que eu queria falar um pouquinho, para você quem eu sou. Bom, como vocês devem saber, eu sou, Felipe Iori, eu sou nascido, no Rio de Janeiro. Eu meio que morei a minha infância toda em Ramos, no bairro de Ramos, quando ainda não tinha uma grande violência aqui em alguns bairros, do subúrbio, do Rio de Janeiro. E hoje eu sou morador, do Maitá. Bom, eu fiz matemática, mas eu nunca quis fazer matemática. Quando nasci, eu era uma criança normal, queria ficar ali meio que jogando bola, soltando pipa, até ter 50, 60 anos. Mas isso não aconteceu, né? Minha família tinha alguma condição econômica e essa condição ela só decaiu ao longo, dos anos. E eu precisava ir para algum lugar, estudar. E eu não tinha nenhum talento em nenhuma área. Só que o meu irmão já fazia, matemática lá na oitava série, isso em 1993. E ele tinha dado aula, num curso que tinha, pegado fogo. E aí ele deu aula meio que para reerguer o curso, para ajudar, né? E era um curso de bairro, daqueles cursos bem simples ali de Ramos, mas era um curso muito bom. E eu fui estudar lá para fazer, o ensino médio em algum lugar. E eu meio que ambicionava a trajetória que meu irmão, tinha tido, que ele fez Cefet. E eu falei, caramba, eu tenho que fazer Cefet também. Você meio que sente, obrigado, né? Meu irmão é 8 anos mais velho do que eu, 7 anos e meio, mais ou menos. E então a gente meio que se sente, obrigado, né? E eu fui fazer o curso meio que obrigado para ter esse mesmo, sucesso. E aí, curiosamente, o curso foi me estimulando a ter um estudo um pouco, diferenciado. O curso era um bom curso. E ao longo desse processo, eu meio que queria fazer na informática, que era algo bem novo aqui no Brasil, em 94, 93. E o meu irmão meio que me desestimulou disso. Falou assim: ah, você não tem nenhum curso técnico, que você pode fazer informática? E aí na Cefet não tem informática. Nessa época não tinha informática. Então, por que você não vai para uma outra escola? Mas eu não desisti, fiz a prova lá do Cefet, fui muito bem, fui 24º geral, inclusive, e eu ia fazer Cefet. Só que meu irmão falou, mas você vai perder um ano, você não quer fazer informática, você é, passou para eletrônica de manhã, então como é que você vai fazer informática, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque eu ia perder um ano, da minha vida num estágio, e isso, poxa, meu Deus, eu vou perder um ano da vida, isso você com 13 anos é extremamente importante. E aí eu fiquei pensando sobre isso e resolvi que eu ia fazer a prova, do P2, também. E essa prova ela ia acontecer em janeiro, fevereiro de 94, para entrar, dentro lá do P2, em 94 ainda. E aí eu fiz essa prova era num nível bem mais fácil do que a prova no Cefet, e eu fui muito bem colocado. E aí eu escolhi o P2 que era mais perto, da minha casa, que era o P2, de São Cristóvão. Eu morava em Ramos, mais ou menos, são bairros mais ou menos próximos um do outro. E fui estudar lá à noite, né? E tive uma experiência muito, muito, gigante, porque em Ramos, em 94, eu estava tendo um índice, de violência extremamente alto já, e eu tinha que voltar, de noite, 11 horas da noite, 10 e tanta da noite, de ônibus, para casa, né? E meio que no meio dessa violência toda, enfim. Mas ok, eu fiz, P2, e durante esse processo, meu irmão me convenceu a fazer, matemática em vez, de informática. Isso porque eu fiz uns cursos de informática e eu achava que informática era apenas ficar ali usando Word, usando Excel, usando Windows, enfim. E nessa época o Windows ainda era, 90 e alguma coisa, Windows NT, enfim, aqueles Windows bem antigos. E ainda nem tinha lançado o Windows no 95, enfim, era um Windows era 3.11, algo assim. Mas aí eu fui fazer, matemática. Quando eu comecei a ver a pontuação que era necessária, no vestibular, que não era Enem ainda, era uma pontuação muito pequena. Só para a gente ter uma ideia, eu tinha que fazer na licenciatura, em matemática, porque meio que fazer bacharelado, em matemática era quando você tinha dinheiro, porque tinha matéria à tarde, tinha matéria de manhã, então você tinha que almoçar na faculdade, era bem mais difícil. E eu tinha que trabalhar, porque a minha família já estava muito mal, de grana. Eu já estava dando aula, particular,
nessa época, né? Já com 13, 14 anos já estava dando aula particular. Então eu meio que tinha que fazer alguma coisa, né, para mim, né, movimentar. E aí com 17 anos ali, que eu era um pouquinho, né, precoce, porque eu faço aniversário em julho, e aí, né, eu meio que, bom, eu vou fazer vestibular, né, para licenciatura em matemática à noite. E aí, né, o lugar que tinha isso aqui no Rio de Janeiro era na FRJ, né, o Fundão, o famoso no Fundão, né, que é uma ilha. E aí eu falei, bom, eu vou estudar lá, eu vou ver como é que é estudar lá, enfim. E o último vestibular, que tinha sido, né, prestado, né, para lá, eu fiz o vestibular, né, do ano, né, de 96, que é, né, para ingressar, né, em 97. No ano, né, de 96, a última, né, reclassificação foi uma pessoa que fez 7 pontos. 7 pontos numa prova de 50 pontos, em que 3 pontos é um mínimo em matemática e 3 pontos é um mínimo, né, em português, e você não pode zerar as outras provas. Ou seja, basicamente todo mundo que quisesse fazer matemática à noite na FRJ e que não tivesse tido as médias mínimas nas provas de português e matemática, iria entrar. E se não tivesse zerado outra prova, iria entrar. Porque isso iria fazer os 7 pontos. E aí eu fui. Né? E aí eu falei, bom, vai ser fácil entrar. E eu entrei. E eu fiz a prova e fui terceiro lugar, né, inclusive. Sem estudar nada. Literalmente, eu não preciso dar mais nada. Não é porque o Pedro II é um bom colégio, porque ele já não era um colégio extremamente alto. Ele já tinha grandes déficits ali, meus professores, ainda mais porque eu comecei à noite, então ainda tinha mais problemas ainda. Eu sei que, né, que ele é um colégio bem melhor do que a grande maioria, né, dos colégios. Mas nessa época você não precisava fazer nada. Era super fácil você passar por matemática. E era a minha primeira escolha. A minha segunda era informática. Então é claro que eu passei, né, para matemática ali, né, em terceiro lugar, e fui estudar, né, matemática. E o fato é que eu entrei em 97, né, em matemática. Em setembro de 2003, eu já tinha uma tese de doutorado escrita. Por, né, por questões, né, burocráticas internas, você tem que fazer prova de línguas, etc. E teve uma viagem, né, do meu professor, né, orientador, eu só, né, defendi essa tese em fevereiro de 2006. Mas em 6 anos e pouco, ou seja, no início de 97 a setembro de 2003, eu fui da graduação à tese, né, de doutorado, que é a parte mais difícil, né, de você fazer, né, o doutorado, é a tese, em apenas 6 anos. E aí vocês devem estar aí olhando, né, e pensando assim, mas é claro, né, você nasceu com talento, né, para matemática meio que natural, e aí você é um gênio, tipo Mozart, né, tipo, né, Beethoven, tipo alguém assim. E a resposta é que não, eu não sou nada disso. Só para ainda, né, complementar essa minha história, eu sempre precisei, né, trabalhar, eu sempre precisei fazer alguma coisa. E eu cheguei a vender, né, brigadeiro lá na universidade, eu cheguei a dar aula, né, como professor, né, na substituto, em outros locais, e eu fui para a UERJ assim, né, eu estava dando uma aula meio que lá, né, como professor, né, substituto, e eu fiz o mestrado em 2002, né, eu defendi o mestrado em 2002, então, né, um ano depois eu já podia defender, né, o doutorado, mas eu defendi o mestrado, né, em 2002, em julho de 2002, agosto de 2002, algo assim, e junho. E no início de 2003 teve um concurso, né, para o UERJ a nível de mestre, né, foi um dos últimos, inclusive, né, e eu fiz a prova e fui o segundo, né, colocado. E eu sou professor, né, concursado, né, da UERJ desde 2003, mas dou aula, né, na UERJ desde 2001. E se você fizer a conta, né, você vai ver que eu dou aula desde 21, 22 anos, é, dentro lá da UERJ. Então, eu estou dando aula praticamente há 20 anos já na UERJ. E aí, você deve ainda mais, né, reforçar a ideia de que eu devo ser algum gênio, né, em matemática, alguém que. Enfim. E a resposta é que não. Eu sou muito provavelmente tão comum e tão normal quanto você deve ser, né, do outro lado. E eu vou contar um pouquinho dessa história também agora. Né? Eu, quando estava lá na quarta série, eu estudava num bom colégio, porque minha família ainda estava com alguma condição financeira nessa época. E apesar de ser um colégio meio que considerado bom aqui no Rio de Janeiro, que era em Ramos,
Instituto, né, Pio XI, ele ainda era um colégio extremamente fraco, se você, né, comparar com os colégios tops, né, que você tem pelo Brasil todo. Mas ele era um bom colégio ali. E eu estava estudando ali. E eu não conseguia resolver nenhuma questão lá da quarta série, depois, né, da primeira prova. Porque entrou um tal, né, de quadradinho nessas questões, tinha que resolver, né, com quadradinho, que eram coisas do tipo um número multiplicado pelo seu sucessor dá 36, que número é esse? Enfim, não que esse exemplo tenha sido bom, né? Mas, ok, né, pode ser, né, 56. Aí é um bom exemplo. E aí eu fiquei pensando como é que se resolvia isso, e eu não tinha ideia, né, de quadradinho. Eu estava com 10 anos ali e não sabia como resolver aquelas questões. E eu comecei a fazer os testes e as provas e eu comecei muito mal, quase zero. Notas 2, 3, notas muito pequenas. E eu não estava entendendo matemática. E durante uma grande parte da minha vida eu não entendi matemática. Eu tive as mesmas dificuldades que você tem, né, em matemática. Pode crer nisso. E eu olhei para aquilo e né, minha mãe me colocou numa explicadorazinha ali no bairro. Sabe aquela coisa de explicadorzinho que a gente chama, inclusive, desse termo, né? Aquele meu explicadorzinho ali de bairro. E essa pessoa era genial. Ela me observou, meio que fazendo as questões ali em matemática, e ela teve a seguinte né, sacada né, para minha mãe. E eu não sei até hoje como ela teve essa sacada. Ela olhou para mim e falou assim: seu filho não tem nenhum problema em matemática. O problema do seu filho é zero em matemática. Também não tem em português, não tem problema em nada. O problema do seu filho é que ele é muito jovem. Apenas isso. E o cérebro dele ainda está na informação. Então, certas estruturas lógicas, ela não deve ter dito isso para minha mãe, certamente, mas eu estou agora meio que dando aí um time do tempo, né? Depois, certas estruturas lógicas né, em matemática, elas precisam ter um cérebro que já é adolescente, que já é formado, ou adulto. E muito provavelmente você que está vendo esse vídeo agora, né, você tem já esse cérebro aí formado. Você pode compreender qualquer estrutura lógica na matemática, porque o nosso cérebro ele funciona de forma lógica. A mente racional né, do nosso cérebro funciona com argumentos lógicos. A gente precisa do porquê das coisas. Se eu disser para você que você tem que me dar né, R$ 10 agora, muito provavelmente você não vai me dar. Mas se eu explicar o motivo que você tem para me dar esse dinheiro, exemplo, você vai me dar né, R$ 10 agora e eu vou te dar um carro. Você muito provavelmente vai me dar os R$ 10, porque eu te dei um motivo que é racionalmente lógico e justificável para você me dar o dinheiro. Então a gente funciona com argumentos lógicos e básicos. E foi dessa maneira que ela falou lá para minha mãe. E o fato é que eu só passei nessa quarta série porque a professora me ajudou, porque eu não tinha condições nem de passar. E aí você vai perguntar, mas como é que você pode ser um aluno que não passou numa quarta série primária, em que tinha problema né, de quadradinho, que é equação de primeiro grau, de forma bem simples, né? Como é que você tem problema com isso e você não consegue. Você se doutorou em matemática com 23 anos, 24 anos? Como é que você conseguiu isso? É claro que o título eu só tirei quando apresentei a dissertação, né, tese de doutorado, que foi em 2006, eu já tinha 27 anos, que foi em fevereiro. Mas como é que você conseguiu ir de estar reprovado numa quarta série primária a ter uma tese né, de doutorado, e eu não fiz em matemática aplicada ou algo que poderia ser uma experiência matemática, e nada contra quem faz nessas áreas, porque é tão difícil quanto a minha, mas eu fiz em matemática pura, ou seja, abstrata. Aqui o quadradinho é a grande expressão, ou seja, exatamente as incógnitas que são a essência dessa matemática, né? E como é que você conseguiu ir de uma mente que não entendia coisas elementares em matemática com 10 anos a 12, 13 anos depois estar se doutorando né, em matemática? E para complementar ainda mais do que isso, o meu CR em matérias de matemática é praticamente 10. É 9,9 ou 9,8. Porque como eu fiz na licenciatura em matemática, eu tive notas que não eram 10 em matérias que não são de matemática. Tipo na sociologia, tipo na filosofia. Essas matérias eu, por inexperiência, por ser um jovem,
achavam que eram irrelevantes para mim. E eu nem me dedicava nada a elas. E elas são relevantes, mas para mim elas eram irrelevantes. Então, eu tirei notas extremamente altas em todas as outras matérias. Né? Em cálculo, eu tirei 10 em todas as provas de cálculo, praticamente todas. O último cálculo que eu fiz com 9,9, tirando 10 numa prova e 9,8 na outra. E como eu tive essa minha trajetória, né, em matemática, e eu fiz o mestrado com só notas A, eu fiz o doutorado com todas as notas A. Como é que eu consegui isso? E aí, eu sei que pode parecer bem, né, surpreendente para você, você deve estar se perguntando isso agora, e eu sei que muito, muito, né, provavelmente você não quer ser um doutor em matemática pura nesse momento, né? Eu não estou te convencendo a ser um doutor em matemática pura, ou em outra matemática aplicada, mas você consegue entender, né, matemática sem precisar praticamente estudar nada em matemática. Eu estava extremamente pouco. E por que eu fazia tudo isso, essa performance, estudando extremamente pouco? Era, eu não assistia às aulas, antes de assistir às aulas, né, ou seja, não tinha visto um vídeo na internet, até porque nem tinha isso, ou olhado no material. Eu ia para a aula e assim que o professor falava sobre o assunto, eu entendia tudo, ou quase tudo que ele dizia, e resolvia todos os exemplos que ele dava, às vezes antes dele acabar. E como eu consegui chegar nisso? Né? E aí eu vou dizer para você que todo mundo pode chegar nisso. Todo mundo tem a chance de chegar nisso. É extremamente simples, mas não é fácil. É simples demais, mas não é fácil. E a resposta está, muito provavelmente, você pode ter alguma dificuldade em cálculo, em equações diferenciais, ou qualquer outra matéria, ou até, né, num pré-cálculo, que chamam de pré-cálculo. E o motivo é que você provavelmente não aprendeu ou deixou para lá os porquês. Eu vou dar exemplos em relação a isso de forma rápida, para você entender um pouco melhor do que eu estou falando. Quantas vezes você entrou numa aula de matemática, né? Pode ser cálculo, pode ser outra disciplina, e você, né, perguntou, né, para o professor se aquilo, né, iria cair na prova. Professor, isso vai cair na prova? E o que você está perguntando na verdade? Ah, professor, esse tipo de questão é sempre assim? Quantas vezes você fez a pergunta? Escreve para mim aqui nos comentários. Quantas vezes você fez essa pergunta? Quantas vezes você quis saber qual era o macete para resolver os limites, as derivadas, as integrais? Não, integral tem um macete aí, tem que me ensinar. Como é que eu sei se era substituição trigonométrica, se ela é substituição simples, se ela é frações parciais? Parece que quem sabe mesmo fazer isso tem um dom, né? Um poder, um mistério. E como é que eu olhava para isso, sem jamais ter visto isso durante uma vida, tendo uma quarta série, como eu estou mostrando para vocês, notas medianas, medíocres, eu ia ser reprovado, porque a média era super alta, eu ia ser reprovado. Né? E a professora passou. Como é que eu, né, cheguei a 10? A 9,9, a 10? E não é porque eu estava à noite, não. Porque eu fui fazer matérias, né, de manhã e também tirava 10 nelas. Em praticamente todas. Então, como é que eu cheguei nessa né, performance? E a resposta é porque eu não deixava de responder os porquês. Não me interessava o motivo, ou o macete, ou o método ninja, aquilo me importava pouco. A minha hora de estudo era equivalente a 10, 12 semanas de estudo para outras pessoas, porque em pouco tempo eu entendi o porquê das questões e entendia completamente todas as questões que tinham os mesmos porquês, porque eu estava compreendendo o conceito. E todo mundo pode fazer isso. E eu vou te propor, né, aqui num desafio agora. Pensa para mim uma coisa. Por que na divisão em frações, ou melhor, vamos mais básico ainda. Por que no algoritmo, né, da divisão, aquele que você faz um joguinho assim, você vai dividindo lá os números, né? 1230, e aí você divide por 13, e aí você vai puxando lá pela milhar,
e depois vai pela centena, por que você começa, né, dividindo pelos algarismos de maior valor relativo, em vez de você, né, começar pelo logaritmo, né, das, né, das unidades ou, ou menores? Por que você começa daqui? Se você está se justificando que o motivo disso é porque na multiplicação você faz ao contrário, e aí uma é inversa da outra, vamos lá para a adição. Adição, né, e subtração. Uma é inversa da outra, né? Elas têm aquela forminha de somar, que a gente bota uma embaixo da outra, e soma primeiro aqui, né, a parte de unidades, indo um para depois, e quando vai fazer a subtração faz da mesma forma, a gente também está fazendo pelas unidades e não faz aqui pelas centenas ou milhares. Uma não é inversa da outra, então se uma você fez somando aqui, a outra não devia fazer somando lá, essa não é a sua lógica. A gente não entende as coisas elementares, porque a gente perguntou, o professor às vezes não sabia, isso acontece, e aí você deixou para lá. Ou ele sabia, explicou e você ainda não entendeu. E aí você ignorou. E esses pequenos acúmulos de não ter o porquê daquilo torna a matemática uma coisa macetiosa. Você acha que a matemática, você tem essa crença que a matemática é algo que é uma coleção de macetes aplicados em exemplos específicos. E se você sabe os macetes, você sabe fazer. E parece que eu decoro macete. Eu não sei. Se você me perguntar agora, eu não sei a fórmula de uma PG, nem de uma PA. Eu não sei. Eu não sei mesmo. Não tenho ideia. Mas se eu sentar 10 segundos para escrever aqui num papel, enquanto eu estou falando, eu já estou aqui processando, eu já posso fazer a fórmula para você. Em poucos segundos. E como é que eu concluo isso em pouco tempo? E você simplesmente só decorou as fórmulas. E aí, como é que você quer ter uma performance em matemática, indo numa prova que envolve matemática, de forma avançada, e você quer, né, performar bem, se você sempre vai fazer macetes? Pensa comigo, se você aprender a fazer na embaixadinha, você vai se tornar, né, o Ronaldinho Gaúcho? Fazer embaixadinha muito bem, tu treinou um ano, faz embaixadinha durante um ano, você vai virar, né, o Ronaldinho Gaúcho? Você acha que você vai conseguir se tornar no Ronaldinho Gaúcho? Você imagina que você está praticando, né, basquete, você aprendeu a fazer cesta de três. Você é especialista em fazer cesta de 3 pontos. Você acha que isso vai te tornar um grande jogador de basquete? Se você não souber, né, marcar, né, se liberar, né, da marcação, se você souber correr, se você não souber como é que você, né, se posiciona, porque não é simplesmente a quadra vai estar vazia, vão te dar a bola e você vai andando calmamente com a bola para lá. Você tem que quicar a bola até lá. Você tem que driblar as pessoas, você tem que receber a bola. Você está cansado, seus músculos cansam. Então, não é só decorando uma coisa, ou aplicando uma coisa localmente, ou buscando por essas coisas aplicadas, né, localmente, que vai te tornar um grande jogador. Em matemática, para você saber matemática, você não tem que decorar as coisas. Você tem que entendê-las. E aí vai ficar fácil você entender, né? Matemática, cálculo 1, 2, equações diferenciais, álgebra linear, macroeconomia, microeconomia, estatística, física, química, porque elas dependem desse conhecimento básico e você ignorou os porquês, você ignorou as ideias. E aí, se você não tem as ideias, tudo fica mais difícil. A matemática é extremamente simples. Se você entende o que veio antes, se você entende os motivos de ter que definir aquilo daquela maneira, se você entende o motivo de eu ter que te dar um domínio, um contra-domínio para definir uma função, se você entende esse motivo, você vai entender o que é uma função. E aí você vai conseguir aplicar. E aí você vai entender que toda função pode se tornar bijetiva. Basta você alterar, não a função, mas o domínio contra o domínio. Então, essa compreensão, né, de matemática é que faz com que toda a matemática, né, se torne fácil. E o pior, ela é acessível a você. Porque hoje você não tem o cérebro de uma criança de 10 anos.
E se você tem 10 anos e está vendo esse vídeo, ou menos, né, de 10 anos, muito provavelmente você não deveria estar vendo esse vídeo. Você hoje já tem um cérebro adulto e ele está formado. E o cérebro, ele funciona por associação. Aqueles mesmos neurônios vão brilhar, vão piscar, vão se associar quando você estiver pensando nas mesmas ideias. E a matemática se repete. Ela é formada por um conjunto de ideias, que é o raciocínio lógico, aplicado em todos os níveis. Então, como é que eu chego nisso, Felipe? Ou seja, como é que você conseguiu chegar nisso? É fácil? Não, não é fácil. É simples, super simples. Você hoje tem a capacidade de, em pouquíssimo tempo, porque eu não estou mais explicando para uma criança, né, de 10 anos. Eu estou explicando para alguém que já está formado. Então, numa quantidade pequena de tempo, você vai compreender a matemática num outro patamar. E aquilo que você acredita que é muito difícil, que você teve que decorar, ou que você passou pela matemática achando que não, eu tinha que decorar mesmo para, né, para saber, você nunca precisou. Você sempre pôde fazer aquilo de forma fácil e simples. E aí você vai performar em qualquer disciplina que envolve matemática, ou qualquer nova área que você estiver estudando, seja no mestrado, seja no doutorado, ou seja durante a própria faculdade, você vai performar extremamente bem. E todo mundo vai olhar para você e não vai entender, porque a sua 1 hora de estudo é a semana dele de estudo. Eu estudava 1 hora por semana, 2 no máximo, enquanto os meus amigos estudavam todos os dias, 8, 10 horas, e não tiravam nota boa. Às vezes nem passavam. E eu, nessa época, não sabia o porquê. É claro que eu descobri isso ao longo desses 20 anos, dando aula para vários universitários em vários lugares do Brasil todo. Eu dei aula em todo o Brasil sobre matemática. E é dessa maneira e é dessa forma que eu posso te apresentar isso e mostrar para você que eu posso até te dar macetes e dicas em algumas questões, mas eu sempre vou estar mostrando para você os porquês daquilo. E o porquê está enraizado exatamente no como aquilo transforma e pode transformar aquele conhecimento para você. E dessa maneira, de eu embasar meus porquês na transformação desse conhecimento baseado na lógica, é que faz com que qualquer questão, ou qualquer, né, mas que a grande maioria, né, das questões, claro que tem questão que se você me der eu posso não conseguir resolver, existem questões elementares em matemática que nenhum matemático do mundo resolve, estão nem aberto até hoje. É claro que a gente pode, né, dificultar, né, questões a ponto de ninguém conseguir resolver. Eu não resolvo todas as questões em matemática, ninguém resolve todas. Mas eu posso dizer que eu posso preparar você para resolver 80, 90%. É fácil? Não. Mas é simples. A metodologia é simples, mas o caminho não é fácil. Assim como você sabe o que é uma dieta, como fazer dieta, sabe como emagrecer, mas às vezes não trilha o caminho porque você não quer. Então, se você quer ter uma performance na matemática de 80, 90%, né, de todas as questões, né, você acertar de forma simples e fácil, entenda que eu posso, né, te conduzir, né, até lá. Eu sou Felipe Oro e eu posso, né, te ajudar a ter uma performance, né, em matemática extremamente alta. Valeu, um grande abraço. Fica bem. Bons estudos.